Queridos, essa palavra de hoje, ela tem uma ênfase sobre o casal, mas é uma ênfase muito interessante. Se você que está aqui, ou você que está nos assistindo pela internet, e seu esposo não é crente, né? Seu esposo não é crente, preste atenção nessa palavra que Pedro traz aqui, a orientação de como você deve se portar na sua casa para ganhar o seu esposo para Jesus. A gente tem falado aqui durante esse mês todo, né, do papel da família, né? A família, ela se encontra no centro do palco da história e, inegavelmente, é um dos temas mais importantes da sociedade. Afinal de contas, a sociedade é composta por famílias, né? Muitas famílias acabam formando a sociedade. Quando a gente olha para esse texto de Pedro, se você observar nos versículos anteriores, Pedro vai abordar as relações entre súditos e reis, servos e senhores, né? E agora, na sequência, a partir do capítulo 3, Pedro vai tratar sobre a relação entre marido e mulher, né? O relacionamento saudável entre o marido e a mulher, nós podemos afirmar, sem medo de errar, que é o cimento que une a família. Você já viu quando o casal se separa, é como se aquele prédio, ele ruísse, não é? E as consequências automaticamente vêm, não é? Sabemos também que a ética cristã, ela rege todos os nossos relacionamentos como cidadãos. A Bíblia fala do relacionamento entre patrões e empregados, mas ela também fala sobre o cônjuge, né? Sobre marido e mulher. E nessa noite a gente quer analisar aqui, à luz desse texto de Pedro, a conduta certa do esposo e da esposa, não é? Dentro do casamento. Pedro, quando você observa aí os primeiros versículos, ele começa com as mulheres e vai dedicar maior tempo a elas. Aí você pergunta, mas por quê? Pedro vai usar mais tempo com as mulheres do que os homens. As mulheres, na época de Pedro, enfrentavam mais dificuldades culturais do que os homens, não é? Especialmente se elas faziam parte de um casamento misto, de um casamento de um cristão com um não cristão. Na época de Pedro, a cultura dominante, que era a cultura judaica, grega e romana, dava aos homens, né, todos os privilégios. O homem tinha todos os privilégios. E as mulheres, todos os deveres, né? Era assim que funcionava. A fé cristã, entretanto, provocou uma verdadeira revolução nesse particular. O evangelho, é a fé cristã que vai mudar esse conceito, né, essa cultura dominante até então. A mulher não é uma coisa, como naquela época, só para vocês terem ideia, eu já falei isso aqui, no Velho Testamento, quando se contavam, fazia a contagem da população, só contava os homens. As mulheres e as crianças não eram contados, né? Então a mulher não é uma coisa, é uma pessoa, a mulher não é uma escrava, mas uma princesa livre, e o mais importante, ela não é inferior, como a gente vai ver aqui, embora muita gente ache que a mulher seja inferior ao homem. No primeiro século, na cultura do primeiro século, acontecia um caso interessante.
a mulher seguia a religião do marido. Ela não tinha opção de o marido seguir uma religião e ela outra. Se o marido adotava a fé cristã, a sua esposa também tinha que fazê-lo. Porém, se a esposa se tornasse cristã, o marido a consideraria infiel a ele, ela estaria sendo infiel a ele e à sua religião pagã. Então, para a gente ter uma ideia de como era a situação das mulheres no primeiro século, né? Então, é por isso que Pedro vai orientar aqui as mulheres recém-convertidas, porque essas mulheres estavam acostumadas a viver na sociedade. Elas agora se convertem. E agora, como é que elas se comportam aqui? Será que é o mesmo comportamento que elas tinham lá fora ou é diferente, não é? Então, vamos ver agora a exposição do texto, e agora você fica aí atento ao texto de 1 Pedro, capítulo 3, nós vamos ver agora os versos 1 e 2, não é? Pedro aqui, ele vai dar diretrizes claras às mulheres cristãs. Vamos ver algumas. Primeiro que ele vai dizer aqui, a submissão da esposa ao marido é um mandamento. Olha o que diz o texto: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido. É a parte A do versículo 1. E nisso aqui, né, há uma concordância com aquilo que Paulo fala lá em Efésios, né, no capítulo 5. Essa palavra aqui, que Pedro vai dizer aqui, o que Pedro está ensinando é que esse fato das mulheres serem submissas não é uma submissão servil, própria de alguém sem caráter, mas algo voluntário, né? A palavra submissão é um termo militar que significa sob hierarquia. E a sociedade, ela é cheia de hierarquia, não é? Uma sociedade em que não há quem governe e os governados vira uma anarquia, não é verdade? Deus estabeleceu na criação vários níveis de autoridade. Olha que coisa interessante aqui, a gente pensar nessa questão de autoridade e de hierarquia. Por exemplo, Deus, a Bíblia diz que Deus é o cabeça de Cristo. A Bíblia diz que Cristo é a cabeça de todo homem, estabelecido por Deus. E o homem é a cabeça da mulher. Isso foi algo estabelecido pelo Senhor. E essa ideia de submissão, como a gente falou lá quando a gente estava estudando o texto de Paulo, não se trata de inferioridade, competição ou rivalidade, e sim de parceria. A Bíblia nos ensina, querido, que a mulher foi criada por Deus, e Deus fala isso com clareza, para ser auxiliadora idônea. Auxiliadora, ou seja, aquela que olha nos olhos e vai corresponder ao homem física, emocional e espiritualmente. Foi essa a intenção quando Deus cria a mulher. O homem e a mulher, a Bíblia deixa isso claro, lá em Gênesis 3:28, foram feitos pelo Criador à sua imagem e semelhança. Portanto, homem e mulher são um em Cristo. Tanto o homem como a mulher foram feitos à imagem e semelhança de Deus. E aí uma outra coisa, a submissão da esposa ao seu marido é como ao Senhor e por causa do Senhor. Se a mulher é submissa a Cristo, ela submete ao seu marido, né? Antes da gente prosseguir,
vamos desmistificar algumas questões sobre o que muita gente acha que é submissão. Vamos ver o que submissão não é, não é? Primeiro, submissão não é inferioridade. Quando diz que a mulher deve ser submissa ao homem, não está dizendo que ela é inferior ao homem. E absolutamente, né? O apóstolo Paulo deixa isso claro lá em 1 Coríntios 11:3. 1 Coríntios 11:3 diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo cabeça de todo homem, e o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo, né? Agora, percebam uma coisa, o filho tem a mesma substância do pai. A Bíblia diz que Jesus e Deus, eles têm a mesma substância. Mas, entretanto, em nenhum lugar das Escrituras, a Bíblia fala que Jesus Cristo é inferior a Deus Pai. Embora a Bíblia diz que Deus é a cabeça de Cristo, né? Mas a Bíblia, em momento nenhum, diz que Jesus é inferior. Então, essa ideia de que submissão é inferioridade não tem base bíblica, né? Contudo, quando a gente fala da redenção do homem, a Bíblia diz que Cristo se submeteu ao Pai sem jamais ser inferior ao Pai, né? Ele se submeteu para ser nosso Salvador. Segundo lugar, submissão não é subserviência, nome difícil, né? Subserviência. A submissão da esposa ao seu marido não é cega. Isso aqui é muito interessante, importante a gente destacar bem. Essa submissão tem limites. Tem limites, né? A esposa não está obrigada a obedecer ao marido quando este se insurge contra os princípios da palavra de Deus. Qual é o preceito divino? Lá em Atos 5:29, a parte B, diz assim: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Ora, se o que o meu marido me pede é algo que Deus condena, o princípio é esse: importa obedecer a Deus do que aos homens, não é? Uma outra coisa, submissão não é status de gênero. Pedro diz que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido e não a qualquer homem. Quando a Bíblia, e Pedro aqui agora que está falando que a mulher é submissa ao homem, ela está dizendo que ela é submissa ao seu marido única e exclusivamente, não é qualquer homem. Ela não tem que se submeter a qualquer homem, não. O texto diz que é ao seu marido, não é? O gênero feminino não é inferior ao gênero masculino. Então, o homem é o cabeça, então a mulher é inferior a todos os homens. Aliás, não é inferior a nenhum, mas também ela não é submissa a outros homens, apenas, a não ser que esse homem seja o seu chefe do trabalho, né, que você trabalha com essa pessoa, então você é submissa a ele. Vale a pena aqui a gente ressaltar que esse tem sido um assunto extremamente delicado em nossos dias por causa dos extremos, né? Muitos estudiosos da Bíblia confundem submissão com subserviência. Até aqueles, queridos, que inclusive defendem que a submissão da esposa ao marido deve ser incondicional. Acredita nisso? Não, a submissão aqui é incondicional. O que o marido disser, ela tem que fazer. Ô louco, ela vai desobedecer a palavra para se sujeitar a esse marido? De forma nenhuma, né? Para a gente ter aqui um exemplo interessante, né? Quem pensa desse jeito, né? Que a
a mulher tem que ser submissa ao marido em qualquer situação. Aqueles que defendem isso, eles citam o caso de Abraão, né? Que no Egito orientou Sara, lembram disso? A sua mulher, e orientou Sara: você vai mentir, Sara, você vai dizer que é minha irmã e não minha esposa. Lembram disso? Está lá em Gênesis 12, de 10 a 13. Por quê? Abraão estava com medo de o faraó lá ficar com a mulher dele e mandar matá-lo, né? Em virtude dessa orientação absurda de Abraão, o que aconteceu? Sara foi parar, sabe aonde? No harém de Faraó. Ué, a mulher está livre, ela é irmã do cara, não é casada, então eu vou levar para o meu harém, né? Olha que situação. E aí a pergunta é: vocês acham que Sara agiu corretamente nesse caso, obedecendo a Abraão? Ela deveria ter obedecido a Abraão? A resposta é não. A resposta é não. Primeiro, que ela mentiu. E a Bíblia diz que a mentira é o diabo. Sabe aquela história? Filho, tem no telefone, diz que o papai não está. Diz que a mamãe não está. Já viram isso? Sara deveria ter confrontado Abraão, não é? Abraão duvidou da proteção de Deus e tentou dar o jeitinho dele, como Sara lá atrás tinha tentado dar o jeitinho dela também, lembra? Agora foi Abraão aqui que pisou na bola. Queridos, em momento nenhum as Escrituras nos ensinam a transigir com a verdade em nome da submissão. Pastor, então em submissão, se meu marido mandar fazer uma coisa errada contra a palavra de Deus, eu não devo fazer? Não. E diz para ele, né? Não vou fazer porque isso é contra os princípios da palavra de Deus. É um mau uso da Bíblia exigir que a mulher peque contra Deus para se sujeitar ao seu marido. Repetindo o que eu falei ainda há pouco, lá de Atos 5, 29, antes importa obedecer a Deus do que obedecer aos homens. 1 Coríntios 11, 3 diz que Deus constituiu o homem como cabeça da mulher. E em momento algum, a Bíblia aqui vai dizer que isso é inferioridade. O que a Bíblia está dizendo é que se trata de uma funcionalidade. Uma vez que também Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é coigual, coeterno, consubstancial com o Pai. Não é menor do que o Pai, não é inferior ao Pai, entretanto ele está submisso ao Pai. Efésios 5, 22, que foi aquele texto que a gente estudou, se eu não me engano, no segundo domingo, diz que a esposa deve ser submissa ao marido, assim como Cristo, assim como a igreja é submissa a Cristo. Como eu disse ainda há pouco, a submissão aí, ainda no capítulo 3, verso 1, a submissão da esposa ao marido é exclusiva, né? A mulher não se sujeita a qualquer homem, mas apenas ao seu marido. Já vimos que a submissão não é uma questão de inferioridade, mas de funcionalidade. Uma outra coisa, a submissão da esposa ao marido, ela é exemplificada. Como é isso, pastor? Sede vós igualmente submissas. A palavra aqui, igualmente, significa também, ou do mesmo modo. E está se referindo ao exemplo
de Cristo. Assim como Jesus foi submisso à vontade de Deus, a esposa deve ser submissa e seguir o exemplo ao seu esposo. O maior problema que a gente observa hoje, queridos, é a ignorância da palavra de Deus, né? E às vezes nós queremos agir do nosso jeito. E eu aqui, queridos, eu não estou dando a minha opinião. Momento algum estou dando a minha opinião aqui. Eu estou simplesmente seguindo o que a palavra de Deus ensina. Se nós não estamos dispostos a seguir o que a palavra de Deus diz, aonde nós somos cristãos desse jeito? Jesus, certa feita, ele disse assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando? Por quê? Não é? A submissão da esposa ao marido é uma oportunidade. Olha aí, nos versos 1 e 2 agora. Olha o que vai acontecer nessa questão da submissão da esposa ao marido. Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Eu estava ouvindo um testemunho de algo que aconteceu na África. Eu não lembro exatamente qual daqueles países da África, mas houve lá um avivamento. E é interessante com quem começou esse avivamento, né? Havia um pregador lá, naquelas tribos, né? E aí, acabou de pregar e viu uma mulher sentada lá atrás, no último banco, e ela estava chorando. E ele foi falar com ela e disse: por que você está chorando? Eu estou chorando porque eu sou casado com o diabo, né, com o capeta. Por quê? O meu marido me bate todo dia, e hoje ele me bateu. Aí o pastor disse: só vai, ore por ele, e eu creio que Deus vai te libertar disso. Aí no segundo dia de conferência, acaba o culto, ele vai lá atrás, está lá a mulher chorando de novo. O que foi agora? Eu não falei para o senhor que eu moro com um capeta, com um diabo, ele me bateu de novo. Aí o pastor, pela terceira vez, deu o mesmo conselho, ela foi, mas na quarta noite ela estava lá de novo, chorando. E aí ele deu um conselho que talvez a gente não desse, né? Ele falou para aquela mulher assim: olha, e esse marido dela bebia muito, ele chegava bêbado em casa, batia nela, batia nos filhos, botava os filhos para dormir fora da cabana deles, né? Era como aquela mulher dizia, era uma coisa ruim. E aí o pastor falou assim: olha, você quer resolver o problema? Ela falou: eu quero, pastor, claro que eu quero resolver o problema. Ela pensou talvez que o pastor fosse dizer assim: você arranja uma foice, né? Compra uma foice aí e arranca o pescoço dele. Mas não foi isso que o pastor falou. Falou assim: você vai fazer o seguinte, indo para casa, agora você vai comprar uma bacia nova. Bacia, pastor, o que eu vou fazer com a bacia? Vai comprar uma bacia nova. Quando você chegar em casa, prepara uma água morninha. Quando ele chegar, você vai lá e coloca nos pés dele e lava os pés dele. Pastor, não vou fazer isso não. Você quer resolver ou não quer? Eu quero resolver. Então faz. E ela foi lá, ele chegou bêbado, uma porca, né? Aí botou lá e lavou os pés dele. Ele nem sentiu direito, ele foi, deitou do jeito que estava. No dia seguinte, ele chega melhor. Ele não chega tão bêbado, né? E aí ela vai de novo, pega a bacia e lava os pés dele e tal. Aí ele estava ainda meio ligado, falou assim: por que você está fazendo isso? Foi meu pastor que mandou fazer. Seu pastor? Eu quero conhecer esse pastor.
Então vamos na igreja comigo amanhã. Dia seguinte, ele foi na igreja. Estava lá na igreja na hora que o pastor fez o apelo. Quem foi o primeiro a se converter? Aquele homem. Aquele homem foi lá na frente, se converteu. E ele foi totalmente quebrantado por aquela atitude de humildade daquela mulher. Só atitude, sem palavra. E aí, no testemunho que eu ouvi, até ouvi isso do pastor Hernani, ele disse que a partir dessa família, olha que coisa interessante, a partir dessa família começou um avivamento naquela cidade, aonde eles moravam. Um avivamento, inclusive o pastor Hernani diz que ele foi lá para conhecer o avivamento da cidade, numa das cidades da África, né? Ele foi lá e constatou em loco. E aí ele pegou essa história lá, né, de como havia começado. Agora olha para o texto que a gente acabou de ler. A submissão da esposa ao marido é uma oportunidade. Que oportunidade, pastor? Para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Aquela mulher mesmo apanhando, o cara não prestava, né? Mas ela resolveu ser obediente. O apóstolo Pedro aqui, a semelhança do apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 7, 13 a 16, não aconselha a mulher cristã a abandonar um marido não crente. Aqui, obviamente, é o caso de um casal que se casaram, os dois eram incrédulos, e aí, depois de casado, ela se converte. E aí, Pedro está falando para aquela sociedade, né? E agora, o que essas mulheres falam? Ele não é crente, eu tenho que largar ele? Olha o que Pedro vai dizer. Não aconselha a esposa a abandonar o marido não crente, né? E também não aconselha a esposa a polemizar com o marido, tentando ganhá-lo para Cristo à força, na marra, não é? Pelo contrário, Pedro recomenda aqui testemunho coerente. Testemunho coerente. O nosso testemunho, a transformação na nossa vida, pode fazer algo que as nossas palavras muitas vezes não vão conseguir fazer. Testemunho, a transformação na nossa vida, o nosso cônjuge vai olhar e vai dizer: o que está acontecendo com a minha mulher, com meu esposo, né? O que está acontecendo? Ela está tão diferente, ele está tão diferente, né? O teólogo William Barclay, ele diz que a pregação silenciosa de uma vida santa é capaz de derrubar barreiras preconceituosas e hostis daqueles que não são convertidos, né? Uma vida santa é capaz de derrubar barreiras. O mais eficiente método de evangelização dentro do casamento é o testemunho. Não é pelo muito falar. Agora, no verso 3, Pedro vai falar de algumas coisas das mulheres, né? As mulheres do primeiro século, para a gente ter uma ideia do contexto, a gente já falou isso aqui, elas não tinham participação ativa na vida pública, e elas nem tinham acesso ao trabalho fora do lar, elas eram 100% domésticas, né? Mas tinha as mulheres ricas,
as mulheres dos homens ricos, e diz que elas então gastavam o seu tempo em coisas fúteis. E muitas delas investiam toda a energia em cuidar da beleza exterior, alegando uma posição de descaso o cultivo da beleza interior. Não tinham dinheiro, né? E elas não eram cristãs, eram pagãs. Então o negócio delas era gastar dinheiro com a sua beleza, né? E aí Pedro, no versículo 3, se olhar aí, ele vai chamar a atenção das mulheres cristãs, para que elas não imitem esse tipo de modelo, das mulheres que não eram cristãs. Agora, veja bem o que eu vou dizer. Pedro não está incentivando as mulheres cristãs a serem relaxadas com a apresentação pessoal. Não é nada disso, né? Então, pastor, eu tenho que ficar de qualquer jeito, relaxada? Não, não é isso que está dizendo, né? A gente vai chegar lá. Depois vocês conhecem a mulher virtuosa de Provérbio 31, né? E diz assim, enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Pedro está orientando as mulheres cristãs a adornar mais a sua alma do que o seu corpo. E tem razão de ser. Porque os enfeites do corpo, aquilo que é exterior, são destruídos pela traça, igual o ouro, as riquezas, né? Deterioram com o uso. Havia um vestido que, por mais bonito e mais caro que você tenha pago, com o tempo, dependendo até do lugar que você guarda, quando você vai olhar lá, está todo furadinho. As traças estão acabando com ele. Por quê? São coisas que não são permanentes, né? Pedro, então, vai orientar as mulheres cristãs sobre o perigo dos excessos. Veja, Pedro vai falar dos excessos. Então, não que você não possa se arrumar, a mulher que gosta de fazer o cabelo, ficar bonita, não estou dizendo que não é isso. O problema é que aquelas mulheres que Pedro estava falando, elas só se preocupavam única e exclusivamente com isso. E é isso que Pedro diz, não entra nessa dessas mulheres. Aí Pedro oferece 3 exemplos de adornos externos aqui, está aí, cabelo, joias e roupa, né? Primeiro ele diz o frisado no cabelo, aí a parte B do versículo 3. Naquela época as mulheres usavam penteados extravagantes para chamarem a atenção. E obviamente as mais ricas introduziam nas suas tranças joias caras e até pedras preciosas, numa evidente ostentação. Com isso, elas atraíam o olhar dos admiradores. Em segundo lugar, os adereços de ouro que as mulheres usavam. E não é pecado você ter um cordãozinho de ouro, uma pulseirinha de ouro, né? Entenda bem o que Pedro está dizendo aqui, os adereços de ouro. A palavra grega aqui é periteseus, traduzida por adereços de ouro, é tudo aquilo que uma mulher pode pendurar no seu corpo. São colares, brincos, braceletes. O problema que Pedro está dizendo aqui não é o uso, mas o abuso. Não é a modéstia, mas o excesso. E aí, em terceiro lugar, ele fala do vestuário. As mulheres da nobreza, que Pedro está se referindo, costumavam investir quantias enormes em vestidos para ostentarem riqueza, luxo, glamour, né? Era a intenção delas. Pedro se coloca contra essa inversão de valores e orienta as mulheres cristãs a serem modestas e decentes quanto ao vestuário. E essa questão de vestuário, né, aí a gente poderia falar
que às vezes a gente não entende bem o vestuário, e principalmente as mulheres. Por que as mulheres? Porque o homem, o grande problema do homem está nos seus olhos, né? O homem é atraído pelo que ele vê, diferente da mulher. A mulher é atraída pelo que ela escuta, né? O homem é pelo que ele vê. Então, quando uma mulher cristã, ela se arruma, não é? Qual é a intenção dela? Chamar a atenção de algum outro homem que não seja o seu, seja o seu marido, não é? E a gente tem percebido, às vezes, que mulheres acabam sendo extravagantes no sentido de roupas em que partes do seu corpo são expostas, né? E a pergunta que a gente faz é: qual é a intenção dessa exposição? Porque as mulheres daquela época, as mulheres do mundo, as mulheres que não são cristãs, elas usam vamos chamar de quê? Essa sutileza, né? Para atrair olhares masculinos. Elas querem ser olhadas, admiradas e, quem sabe, cortejadas. Então isso, no mundo, é natural. Mas Pedro está falando aqui da questão do vestuário no sentido de que as mulheres, as santas mulheres de Deus, precisam tomar cuidado em relação a isso. Depois, dos versos de 4 a 6, Pedro faz um contraste entre o que o homem vê e o que Deus vê, entre o superficial e o essencial, entre a beleza exterior e a beleza interior. Então Pedro, depois de orientar a mulher cristã, ele não faz, ou melhor, não fazer da beleza exterior o seu alvo principal, não usar a beleza exterior, ele dá diretrizes como acerca de como buscar a beleza interior. Aí aqui, e eu já estou terminando, e os homens não vai dar para a gente ver hoje, a gente vai ver terça-feira. Então, os homens não faltam terça-feira, viu? Olha aqui o que Pedro agora vai dizer para a gente encerrar aqui. Em primeiro lugar, a mulher cristã deve cuidar mais do coração do que a aparência. Olha aqui o verso 4, a parte A. Seja, porém, o homem interior do coração unido ao incorruptível traje. Em vez de buscar apenas a beleza externa, como penteados, joias e roupas requintadas, a mulher cristã deve zelar pelo seu coração. Segundo, a mulher cristã deve cuidar mais daquilo que tem valor diante de Deus do que aquilo que é valorizado pelos homens. Você sabe o que é valorizado pelos homens? O homem valoriza o corpo da mulher. E às vezes faz do corpo um simples objeto. Mas o que Pedro está chamando a atenção aqui é que Deus observa mais o interior do que o exterior, né? O verso 4, a parte B. De um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. A mulher cristã está mais interessada em agradar a Deus do que aos homens. O que se vê, preste atenção nisso aqui, a gente já está terminando. O que se vê tem mais valor, ou melhor, o que não se vê tem mais valor do que aquilo que se vê, não é? Os adereços exteriores jamais podem, prestem atenção nisso aqui, os adereços exteriores, roupas, brincos, penteados, jamais podem segurar um casamento. Coisas não fazem cônjuges felizes, mas sim uma vida de santidade.
Em terceiro e último lugar, a mulher cristã deve seguir o exemplo das santas mulheres do passado, em vez de copiar o modelo das mulheres atuais, né? Olha aqui os versos 5 e 6. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido, como fazia Sara, que obedecia a Abraão, chamando-lhe de Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo a perturbação alguma. E a última frase: as santas mulheres do passado, embora não fossem mulheres perfeitas, deixaram um importante legado e um exemplo digno de ser imitado. Então eu queria fechar, né, dizendo que o testemunho, tanto de uma mulher como de um homem em casa, é capaz de fazer algo que as palavras não conseguem fazer. Filhos podem ser impactados pais podem ser impactados pela transformação que Cristo operou nos seus filhos. Maridos podem ser transformados por aquilo que Deus fez na sua esposa, e vice-versa. Por isso, queridos, é imprescindível que homens e mulheres cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, precisem ser a mesma coisa em casa do que são na igreja. Quantas vezes na igreja nós agimos de uma maneira, em casa nós agimos de uma maneira totalmente diferente. Em casa muitas vezes somos grossos, maltratamos a esposa, maltratamos o esposo, fazemos coisas que o Senhor se desagrada. Então, queridos, Deus criou casamento, marido e mulher, para ser bênção, para ser um pedaço do céu. Talvez o que falte em muitos lares é a humildade de se quebrantarem, de se transformarem. É interessante, eu acabei esquecendo de falar isso, eu vou falar agora nesse encerramento, que a Bíblia não diz que você só deve ser submissa ao seu marido se ele amar a você como Cristo amou a igreja. Não é? E que você não deve amar a sua mulher como Cristo amou a igreja quando ela for submissa a você. A Bíblia não diz isso. Independente se ele ama você como amou a igreja, se ela é submissa a você, como a palavra manda, não importa. O importante é que cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Não fique esperando pelo outro. Às vezes nós queremos que o outro comece, a gente nunca quer começar. A gente nunca quer dar o braço a torcer, a gente nunca quer se curvar e dizer, olha, eu estou errado, eu vou mudar, não é? E a mudança dele vai vir automaticamente, a mudança dela vai vir automaticamente ao observar a sua transformação, ao observar que você é um homem de Deus, que você é uma mulher de Deus, que você não se comporta como as mulheres que não têm temor a Deus, mas que você é um homem temente a Deus, uma mulher temente a Deus, e o seu lar será um lar abençoado.